a gente espera, tá bom? É isso. Amém. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em João 14. João 14. Nós vamos ler o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Acharam? João 14, 6, está escrito assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou ler novamente. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por tudo que Tu vai falar ao nosso coração. Que seja, Senhor, ó Pai, algo proveitoso para nós, Pai. Que Teu Espírito Santo fale. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Sabe, nós vemos, muitas vezes em muitos lugares diferentes, feito por muitos compositores, escritores, nós vemos uma coisa, que é escrita, um termo muito escrito, muito divulgado, é do tipo pela estrada da vida, pela estrada da vida, ou na estrada da vida. É uma coisa muito comum. Aqui a gente leu que Jesus é o caminho, E as pessoas costumam usar esse termo. Dois que eu lembrei assim para falar, que eu lembro que existe isso, que escreveram, que usaram esse termo. Um foi Luiz Gonzaga, Ele fez uma música muito famosa que não me veio à cabeça. Eu consigo lembrar que ele fez e não consigo lembrar a letra, Mas Luiz Gonzaga fez, e o Milton Nascimento fez também uma chamada Travessia pela Estrada da Vida, É muito comum a pessoa usar esse termo, Pela Estrada da Vida. Só que essa estrada, não chega a lugar nenhum. Por incrível que pareça, apesar de ser descrito como uma estrada, e aí você pode imaginar, eu costumo dizer, que a Bíblia, muitas vezes, nós vemos alguns ditos populares, algumas expressões populares, que saem da Bíblia, Aqui se faz, aqui se paga, Você já ouviu isso? Isso está na Bíblia. No último dia as pessoas vão pagar por tudo que fizeram. E está escrito, só que isso se perde, A pessoa não sabe mais que a origem é essa, mas existe, isso. E essa com certeza é a estrada da vida, o caminho, Jesus falando que Ele é o caminho. Mas as pessoas usam isso, mas elas não sabem. O problema é que esse caminho não leva, na verdade, a lugar nenhum. Aonde leva a estrada da vida? A lugar nenhum, Por quê? Porque o caminho é Jesus Cristo. O alvo é a vida eterna. Mas quando as pessoas falam pela estrada da vida, eles pensam sempre, em algo finito. A estrada da vida é a fase dele, é a passagem pela terra, é do nascer ao morrer. Essa é a estrada da vida, que é finita, não leva a lugar nenhum, a não ser que nós tenhamos a Jesus. E aí, tendo Jesus, esse caminho que é Jesus, ele nos leva a Deus e ao céu para toda a eternidade. Isso é uma diferença muito grande de visão. Quando nós entendemos que essa visão é passada para o mundo e que o mundo pensa em algo finito, você pensa que o mundo pensa em fazer coisas aqui, como não tem nada além da morte, eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem. Nós não pensamos assim.
E o problema é você não pensar assim e não agir como aqueles que pensam dessa forma. Jesus é o caminho, né? E ele traçou o que nós temos que fazer. Mas essas pessoas, né? Elas matam, roubam, elas fazem o que for para, nesse período, viver, entre aspas, da melhor forma possível. Não sei se você sabe, mas isso é pesquisa, foi feita a pesquisa, foi divulgado isso. Foi divulgado que a maioria das pessoas que estão no tráfico de drogas, que estão na bandidagem, como se diz, né? Eles sabem que não terão vida longa. A maioria sabe que a maioria deles não chega aos 40 anos de idade. Olha que absurdo. A pessoa vive sabendo um dia, próximo do dia de hoje, eu vou morrer. É por isso, a falta dessa expectativa é que faz com que o mundo seja assim. Não existe uma expectativa além, né? Então deixa eu aproveitar. E isso é um erro, né? Porque eles vivem de uma forma como se não houvesse amanhã, certo? E acontece que eles agem dessa forma e nos influenciam, porque nós não pensamos assim. Nós não temos que entender dessa forma, mas muitas vezes agimos da mesma forma, com as ganâncias, com os desejos, como eu falei aqui, né, quando eu falei sobre o dízimo, a desobediência a Deus. Desobediência a Deus, ela tem que ser eliminada da nossa vida. Mas como, né, todo mundo faz, a gente faz também. A gente acaba fazendo junto. E a gente não entende que nós somos diferentes. Nós somos pessoas diferentes, que temos um objetivo diferente, uma visão diferente. Não podemos ter um caminho igual. O nosso caminho tem que ser diferente. Esse caminho é Jesus Cristo. E tudo o que Ele nos diz, tudo o que Ele nos fala, nós temos que viver por isso. Nós temos que viver pela palavra, nós temos que viver o que a palavra diz. As pessoas, elas arriscam a sua vida, porque não tem nada depois. Eu posso arriscar. Então eu posso ou não ser morto, eu posso ou não ser preso, eu posso ou não, né? Não importa, então eu vou fazendo. Mas nós que sabemos, estamos arriscando muito quando nos comportamos igual. Nós temos que nos comportar diferente. E quando eu falo isso, eu não estou falando de hábitos, né, de roupa, nada disso. Eu estou falando de cabeça, né? É aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós temos como alvo. E todas essas coisas têm que ser diferentes, para que a gente não percorra o caminho dos ímpios, para que a gente percorra o caminho de Cristo e não dos ímpios. Então, é muito importante a gente entender que o nosso caminho é Jesus. Que o que a gente tem que fazer é o que agrada a Jesus. Que o nosso caminho não é na terra. Nosso caminho é indo para o céu, né? E esse caminho não é traçado. Esse caminho não é traçado, né? Esse caminho para a eternidade, para o céu, para a eternidade junto com Deus, não é traçado. Não se chega lá com Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls Royce. Não é pegando, entrando dentro de um carro e indo para uma estrada, né? Não é pegando um avião, não é pegando um navio que se chega lá. Não são caminhos terrenos. Esse caminho não é terreno, é um caminho espiritual. Não se consegue chegar lá por ter um diploma em Harvard, né? Não se chega lá
por trabalhar no Vale do Silício, né? Não se chega lá por trabalhar numa multinacional. Não é esse o caminho. As coisas e os alvos da terra se conseguem assim, né? Um bom trabalho, etc, etc, etc. E isso nos é jogado, isso é o mundo, é um paralelo. As pessoas estão vivendo, né, em paralelo conosco. Nós não somos desse mundo, disse Jesus. Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. É como se nós estivéssemos numa estrada acima da terra, como se a gente estivesse andando, voando, que nem desenho animado, quando ele corre muito, ele sai do chão. Pois é, assim tem que ser a nossa vida, né? Nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui. Essas coisas, no máximo, né, viver assim, no máximo vai nos levar, né, por estradas da terra, por caminhos da terra, que chegam a lugares da terra. Você não pode usar uma ferramenta errada. Eu não posso pegar um martelo, né, e tentar fazer um furo na parede com o martelo. Eu digo sem o prego, né? Eu não consigo fazer um furo com martelo. Eu tenho que pegar uma furadeira. Então, eu não posso querer chegar ao céu usando artimanhas, ferramentas, coisas da terra. Eu chego no céu com coisas espirituais. Não dá para a gente ir vivendo a nossa vida. Não dá para ser assim, deixa eu ir vivendo a minha vida e eu vou chegar no céu. Não, você tem que ir vivendo uma vida espiritual. É assim que a gente vai chegar no céu. A não ser que você queira ficar por aqui. Como eu disse, essas coisas nos levam por estradas na terra e você chega a lugares na terra. Você quer ir a Roma, você pode ir de navio, de avião, você vai chegar a Roma. Mas se você quiser ir ao céu, acima da terra, você tem que ter os meios espirituais, e isso é Jesus Cristo. Para chegar ao céu, nós precisamos de Jesus e tudo o que Ele nos falou, sabe? Porque nós trilhamos um caminho espiritual que só vê. Olha o que eu vou dizer, que é muito importante. Esse caminho espiritual só vê quem vê com o coração. Só enxerga quem enxerga com o coração. A todo momento na palavra de Deus, né? Jesus, por exemplo, com os fariseus, ele critica, né? Porque eles fazem as coisas mecanicamente. Então, por exemplo, o caso do dízimo, ele diz assim: você não deve deixar de fazer isso, mas você deve fazer aquilo. O que ele falou? Aquilo é fazer de coração, não adianta fazer mecânico. Então, a todo momento, Jesus fala sobre fazer de coração, né? Aí Paulo vem e diz que o judeu o é, né? Quem o é de coração, e não na etnia. Então, sabe, é sempre isso. Eu queria que vocês abrissem Mateus 13. Mateus capítulo 13. Versículos 15 e 16. Mateus 13, 15. E aí eu quero que você entenda, né, que quando Jesus fala isso aqui, ele pode estar falando para nós, se nós deixarmos o nosso coração também ficar endurecido. Olha o que ele fala aqui, Mateus 13, 15, diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram, ou com os seus ouvidos. O que quer dizer isso? Olha para mim um instantinho. De má vontade ouviram, quer dizer, eles sabiam certo e não queriam ouvir. De má vontade eles ouviram. Eles estavam sabendo o que eles tinham que fazer, mas eles não queriam obedecer. Então, de má vontade ouviram com os ouvidos, com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem,
e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amém. E é isso que a gente tem que fazer. Jesus diz: vocês são felizes, porque vocês ouvem e veem. Se nós tivermos corações insensíveis, nós não vamos nem ouvir, nem ver aquilo que a gente deveria fazer. Os seus olhos enxergam o caminho? É uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Os seus olhos enxergam o caminho que é Jesus Cristo? Ou os seus olhos estão enxergando o caminho sobre a terra? Os seus ouvidos ouvem a verdade? Ou os seus ouvidos ouvem a mentira? Aquilo que lhe é dito que é bom, aquilo que lhe é dito que vai contrário à palavra, mas que você fica na dúvida. O que está acontecendo com você? Você ouve o que tem que ouvir, o certo, ou você ouve as bobagens que dizem para você? Você enxerga o caminho que você está seguindo, por exemplo, que não está no caminho certo, então você tem que mudar? Você enxerga que aquilo que você está fazendo pode fazer com que você chegue apenas, a terra é redonda. Talvez você não soubesse, a terra é redonda, tá? O caminho que vai fazer você chegar, vai fazer você fazer um contorno na terra. Na verdade, o que nós temos que fazer é isso aqui, ó. Você está vivendo na terra e, ó, vai direto, vai na tangente, né? Se você gosta de matemática, o caminho nosso é fazer uma tangente, não circular a terra. O nosso caminho não é chegar a um outro lugar na terra. O nosso caminho é para nós chegarmos ao céu. Sair pela tangente. Já ouviu esse termo? Isso é usado para você fugir, de alguma coisa, de uma conversa, de uma situação. Mas nós temos que sair pela tangente e ir para o céu. Amém? Saia pela tangente. Não faça o contorno da terra, não busque os lugares da terra. Pelo contrário, busque o seu lugar no céu. Amém? Seguindo pela vida, nós ouvimos muitas coisas. Mas essas coisas não são solução para as nossas crises e questões existenciais. Muitas vezes nós acreditamos que temos que ser assim, ou viver assim, ou ser assado, A gente acredita em coisas que nos são ditas, Mas ainda assim essas questões nunca são resolvidas. Mesmo que a pessoa diga para você, não, você tem que fazer, todos os dias você vai fazer exercício. Olha o que eu vou dizer para você entender. Você quer viver bem, faça exercício todos os dias. E aí, não, todos os dias não, porque aí o que dizem não é isso, O que dizem é, façam exercícios 3 vezes por semana, os minutos eu não lembro, vou chutar aqui, 40 minutos, Faça isso, você vai viver bem e tal. E aí você pensa, isso é uma solução para a minha vida. E passa a se esforçar para viver daquela forma. Só que aquilo não é solução, porque você continua com os problemas. Isso não é solução para a sua crise existencial. Aí uma outra diz, você tem que ter muitos amigos. Entre no Facebook e faça muitos amigos, que aí você vai se sentir uma pessoa amada. Aí você faz isso, isso também não resolve as suas questões existenciais. Não resolve o vazio que tem, Não resolve a carência que você tem. Aí você ouve mais alguma coisa. O bom para o seu caso é viajar. Passe a viajar muito. Eu agora estou me aposentando. Passe a viajar a beça. Aí você viaja a beça e não adianta também.
Porque nada dessas coisas que vão a nós, né, vêm a nós, elas trazem solução. Nada dessas coisas são respostas para aquilo que o nosso coração, na verdade, o fundo do coração do ser humano anseia. Nada disso nos leva à verdade. Só quando você chega e entende que Jesus Cristo é o caminho à verdade, quando você encontra a verdade, a sua vida muda. Você entende, né, que vivia só mentiras, que você não vai conseguir satisfazer a sua vida. Tenha muitos filhos, tenha nenhum filho. Qualquer coisa que digam para você não vai satisfazer. E vão ser, na verdade, mentiras, né? Porque nós vemos que o mundo, né, ele jaz, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, né? O príncipe desse mundo, né, é o diabo. E o diabo é o pai da mentira. Então, você está envolto de mentiras. Ao seu lado, à sua frente, atrás de você, você está junto a mentiras que não te levam a lugar nenhum. Só vemos pessoas mentindo, enganando, né, e fugindo da verdade. E aí a gente pode, né, não perceber o que nós mesmos estamos dando valor e dando como verdade. Nós não percebemos, né, que ao viver dessa forma, nós estamos fazendo, se nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que o próprio diabo quer. É mentira, viver mentira. Mentira é do diabo. Já ouviu isso? Está na Bíblia. Mentira é do diabo. E aí se você faz isso como um hábito, Deus do céu, você está fazendo o que é próprio dele. E a gente está envolto em mentiras. Aí você vê os políticos enganam e roubam. Aí você já começa a se acostumar com a mentira, né? Todo político rouba. Aí você vê os cidadãos, né? Eles enganam e sonegam impostos, né? Sonegam coisas, enrolam os outros, dão jeitinhos. Aí você vê que o patrão ele engana e explora os empregados. E sabe? Aí você vê os cônjuges que enganam, né? Você vê os filhos que enganam. Você vê os pais que enganam. Você está no meio da mentira. Quando eu vejo um pai tentando, né? Raramente eu me controlo. Normalmente eu falo. O pai, né? Para acalmar o filho, ele chega e diz assim: se você ficar quietinho, a gente vai sair daqui e vai comprar um sorvete para você. Quando eu percebo que aquilo não é uma verdade, eu chego para o pai discretamente, não na frente do filho, e falo assim: olha, não faça isso. Não engane. Quando você chega e vê, né, esse é o padrão do mundo. Quer obter alguma coisa de você e te engana, né? Quer enganação maior do que as ofertas que existem por aí, né? Na televisão? Só enganação, né? Venha para cá e ganhe não sei o quê. Oh, meu Deus do céu, né? É muita enganação. Se você estiver aqui, não sei, olha, e sabe, a verdade é um artigo raro no mundo. A mentira é o padrão. A verdade é um artigo raro. Sabe? Você sabe que os interesses ocultos, né? Eles giram a economia mundial, né? Então, há um interesse, por exemplo, na Amazônia, de que lá seja explorado por uma empresa multinacional. Eu estou dando um exemplo para você. É interesse que uma empresa multinacional explore nióbio na Amazônia. Aí, o que eles vão fazer? O Brasil é rico em nióbio. É um mineral muito importante. Aí o que eles fazem? Vão fazer o seguinte:
essa terra indígena aqui, vamos fazer uma terra indígena, aí eles fazem uma terra indígena, aí os índios, eles têm direito a explorar, o Brasil não. Aí, o que acontece? A empresa faz um acordo com os índios de lá e começa a explorar. Tudo oculto, nós não conseguimos ver. Então, as coisas ocultas estão em todo lugar, e não fica tentando descobrir quem é e quem não é Illuminati, quem é e quem não é maçom, quem é e quem não é, né? Quais são os países que têm um acordo internacional sobre isso, sobre aquilo, porque não importa. Esse é um tipo só de mentira. O que vale para nós é viver a verdade. Você acredita que Deus nos protege? Amém. Viva a verdade. Ele vai te proteger dessas mentiras, dessas armações. Quantas pessoas não são, né, usadas, acusadas para que livre outros de outras coisas? Quantas armações não tem? Hoje nós sabemos, né, isso já era óbvio, mas existe um comércio, né, no meio jurídico, né, entre os juízes para ganhar causas. Então você entra lá e aí você sabe que aquele juiz é corrupto. O que você vai fazer? O que você tem para fazer? Você não tem nada para fazer. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os homens são obrigados a obedecer a Deus para nos fazer o bem. Então você vai confiar em Deus, viver a verdade, e Deus vai dar a causa para você. Ele pode até, naquele momento, afastar aquele juiz e você ter um juiz justo. Então, sabe, os interesses ocultos, né, entre as nações, entre as pessoas, entre os países poderosos, né? O mundo, ele gira em torno de mentiras e interesses ocultos. Nós pertencemos ao mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós temos a Jesus, que é a verdade. Eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que me preocupar. Você tem que se juntar com a verdade. E aí Deus vai honrar você. Eu queria que você abrisse Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Versículos 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Acharam? 3, 9 diz assim: não mintam. Isso aqui, olha para mim. Isso aqui é relativo. Isso aqui está dizendo, de vez em quando não minta, e outras vezes minta. Diz assim: se a ligação de São Paulo, você sabe que estão tentando te vender alguma coisa, aí você pode mentir, dizer que não está em casa, ou pedir para alguém mentir. Está dizendo isso aqui? Não, né? Diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quem é o pai da mentira? O diabo. O que diz aqui? O que Paulo diz aos Colossenses? Não mintam. Não minta. Por nada. Não diga meias verdades, que é mentira também. O mundo faz isso, mas você não é do mundo. Você é de Jesus. Se nós tivermos práticas, né, diferentes dessa, nós não temos a Jesus. Se nós mentimos, nós não temos a Jesus. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Você não pode mentir para o call center. É chato? Você não pode mentir para o call center. O call center não deveria mentir para você também, mas você não pode fazer isso. Não pode ensinar seu filho a mentir. Não pode. Você não pode fazer a sua empregada mentir. Você não pode.
Porque a mentira é própria do diabo e Jesus é a verdade. Então, nós estamos envoltos em mentira. Nós não podemos, como eu falei no início, né, sobre o caminho de Jesus, nós não podemos fazer o que o mundo faz. Nós temos que viver a verdade. Quanto é difícil para você falar a verdade? Dependendo da sua característica emocional, existem pessoas que mentem simplesmente porque não conseguem dizer não. Não conseguem se posicionar e chegar e dizer assim, eu não quero esse produto. Aí diz assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar, você me liga mais tarde. Tem que dizer, não, eu não quero esse produto, não gosto desse produto, não quero. Né? Quanto é difícil para você falar a verdade? A verdade é o nosso padrão de vida. Isso que eu estou falando é muito sério. Jesus é a verdade. É claro que isso é muito mais abrangente. Ele é a verdade sobre a humanidade, sobre o universo. Né? Mas na sua vida você tem que refletir Jesus, a verdade. A verdade é o nosso padrão de vida ou a mentira é o nosso padrão de vida? A única expressão em inglês que eu conheço é I hope so. Eu espero que sim. Né? Então, eu espero que seja a verdade, seu padrão de vida, e não a mentira. Jesus, ele é o caminho para chegar a Deus. A verdade é a única maneira de nós prosseguirmos nesse caminho. Existe um caminho, você descobriu esse caminho, você ficou feliz com esse caminho, que é Jesus Cristo, você aceitou Jesus, mas você precisa continuar nesse caminho. Para continuar nesse caminho, você tem que continuar na verdade. Amém? O único caminho e prosseguir por ele é pela verdade. E vivendo a verdade, né, que o Evangelho nos mostra, que Jesus nos mostra, que Jesus nos mostrou, nos apresentou, nós chegamos à vida que Ele nos oferece. Oferece àquele que crê nele. Seguindo por um caminho que não é o paralelo do mundo, é o caminho de Jesus. Que não é, buscando lugares na terra, mas lugar no céu. Se você faz isso, você precisa viver a verdade. Se você quer isso, você tem que viver a verdade. E se você achou o caminho, vive a verdade, você vai ter a vida que Ele nos oferece. A vida que é oferecida por Jesus Cristo. Abre em João capítulo 3. João 3,16. Achou? Esse é um dos poucos versículos que eu não gosto da versão da NVI, mas eu vou ler aqui mesmo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, eu prefiro amou tanto o mundo, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um alvo a nós alcançarmos. Para nós alcançarmos, nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós precisamos viver a vida que Ele quer que a gente viva. Nós precisamos viver no padrão que Ele quer que nós vivamos. Nós precisamos viver a verdade na nossa vida. E aí, se assim nós fizermos, nós vamos chegar ao céu.
Mas os valores dentro de nós, para isso, tem que mudar. Para os valores de verdade, não o que as pessoas dizem para nós que é bom ou não é bom. Não são as pessoas que têm que dizer para você viver melhor, faça isso ou faça aquilo. Não são as pessoas que têm que dizer isso. Você tem que ler na palavra de Deus. Aqui tem a resposta para nós. Amém? Jesus é, segundo ele falou para nós, segundo nós cremos, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser desta forma. Amém? A não ser por ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que Tu fizeste, Pai. Obrigado, porque nós, Senhor, buscamos fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a viver o Teu padrão, Senhor, a esquecer o padrão do mundo, Pai. As mentiras e demais coisas, Senhor, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom.